ouvido clínico. A Ordem explica. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Ouvido Clínico, o podcast do Gabinete de Literacia em Saúde da Ordem dos Médicos. Porque informar-se com qualidade e com base em fontes fidedignas é uma forma de cuidar de si e dos outros, hoje vamos falar de um tema cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, a medicina estética. A procura por procedimentos estéticos tem aumentado muito nos últimos anos, mas com esse crescimento surge também a necessidade de esclarecer dúvidas, corrigir ideias erradas e, acima de tudo, prevenir riscos para a saúde que podem ser muito graves. Por isso, hoje vamos focar-nos numa pergunta essencial: como prevenir os riscos e promover mais segurança na medicina estética? Que cuidados devemos ter? O que é efetivamente importante saber antes de avançar com qualquer procedimento? E como distinguir práticas seguras de práticas ilegais ou arriscadas? Eu sou Paula Fortunato, diretora executiva do Departamento de Comunicação da Ordem dos Médicos, e para nos ajudar a diminuir os riscos, através do aumento da literacia em saúde, tenho hoje comigo Bárbara Sousa, médica interna do 3º ano de especialidade de cirurgia maxilofacial, e António Prestes Pires, um dos médicos cofundadores da Sociedade Portuguesa de Medicina Estética e Anti-Envelhecimento. Obrigada a ambos por terem aceitado o convite do Gabinete de Literacia em Saúde da Ordem dos Médicos para ajudar a clarificar conceitos e orientar escolhas informadas. Vamos começar com uma pergunta para a doutora Bárbara Sousa. Por que é que hoje, mais do que nunca, é tão importante falarmos de segurança em medicina estética? Olá, primeiro quero agradecer o convite de estar aqui convosco, é uma honra. Bem, respondendo à pergunta, hoje assistimos a um aumento e a uma procura enorme por procedimentos estéticos minimamente invasivos. Aquilo que antes era feito em ambiente médico controlado, hoje banalizou-se e temos ofertas de alguns tipos de procedimentos feitos não só por profissionais médicos, mas também por profissionais não médicos. Esta banalização aumentou com a informação que temos a nível das redes sociais, a nível de marketing das próprias marcas, que fazem passar com que a ideia de que a medicina estética é um procedimento muito acessível, muito fácil, sem qualquer tipo de complicação, e por isso mesmo é importante darmos aqui um bocadinho de literacia na saúde para as pessoas perceberem que os procedimentos estéticos precisam de segurança, de saúde e responsabilidade médica. Dr. Prestes Pires, enquanto cofundador da Sociedade Portuguesa de Medicina Estética e Anti-Envelhecimento, acompanhou bem este crescimento da área desde muito cedo, desde sempre, naturalmente. Na sua perspectiva, qual foi o momento em que a medicina estética começou a transformar-se neste mercado de risco? Muito bom dia, é a doutora Paula Fortunato, a doutora Bárbara Sousa. É um privilégio autêntico estar aqui hoje, nesta casa que nos apadrinha a todos, a Ordem dos Médicos. Eu penso que a medicina estética, ao incluir procedimentos não cirúrgicos, como injeções de toxina botulínica, preenchimentos com ácido hialurónico e a utilização de lasers, isto começou mais ou menos nos anos 1990. A transformação num mercado de risco marcado por complicações, intrusismo profissional, prática por não médicos, e a subnotificação de eventos adversos ocorreu de uma forma gradual, com um ponto de inflexão entre 2010 e 2015. Isto foi mais ou menos há 10, 15 anos. Esta mudança foi impulsionada não só por uma popularização global de procedimentos minimamente invasivos, a aprovação pela FDA da toxina botulínica em 2002, também o boom das redes sociais a partir de 2010 e a falta inicial de regulamentação específica em Portugal permitiu a entrada não só de profissionais com um pouquinho menos de formação, mas principalmente por não médicos. Fizeram proliferar estes procedimentos em spas, cabeleireiros e outros espaços também eles ilegais.
refere-se, por exemplo, ao Botox, para simplificar, para procedimentos conseguir de Botox, implantes de ácido hialurónico, fios de PDO, mas tudo isto é feito sem qualquer controle, sem qualquer vigilância e sem qualquer responsabilidade. Muitas vezes estes materiais também são totalmente ilegais, importados sem registro sanitário, e muitas vezes também conseguem ceder a marcas mesmo assim exclusivas e muito reconhecidas, de uma forma também ilegal. Antes disso, em Portugal, o setor era apenas era um pequeno nicho, muito poucos médicos. De referir que a primeira Sociedade de Medicina Estética foi constituída em 2009, depois terminou, havia de facto muitos poucos médicos. Houve o primeiro Congresso Nacional em 2010, em Lisboa, mas depois isso acabou. Houve um aumento também do marketing agressivo. Claro. O aumento do marketing agressivo, exatamente provocado por todas estas redes sociais, condicionaram comportamentos de consumo completamente desregulados. Pacientes mais ansiosos não conseguem perceber onde podem e não podem ir. Nos últimos 10, 15 anos, o setor dos procedimentos estéticos em Portugal tem experimentado transformações profundas, impulsionados por fatores sociais e também de marketing. O aumento da procura cresceu de uma forma exponencial a cerca de 20-30% por ano em Portugal, especialmente após a pandemia de Covid-19. Continua a aumentar dessa forma, 20% por ano continua a acontecer. Continua a acontecer. Portanto, neste momento, é muito. o consumo está a aumentar, a procura está a aumentar. E as soluções médicas estão a acompanhar em termos de capacidade de resposta? Ou seja, será que a procura fora do meio médico pode ter a ver com menor acesso a clínicas médicas? Ou não? Isto é um erro? Eu penso que aqui a procura em ambientes ilegais e sem controle médico é muito provocado exatamente pelas campanhas de marketing agressivas. TikTok, Instagram, condicionam este tipo de comportamentos nas pessoas. Se calhar, deixe-me só fazer uma pergunta que se calhar devia ter sido a pergunta prévia, que era o que é que define a prática de medicina estética? A medicina estética é acima de tudo uma arte. E é a arte que une a ciência, a técnica e a sensibilidade para promover o bem-estar através da aparência. Okay? Não se trata apenas de suavizar pequenas rugas que nós não gostemos, de corrigir pequenas imperfeições. Não. Trata-se de perceber e compreender o doente. Temos um doente à nossa frente que nos apresenta uma determinada preocupação e nós tentamos, com todos os instrumentos e todas as ferramentas que temos ao nosso dispor para tratar o doente, tratar a sua história, tratar as emoções do doente, tratar a forma como ele se vê e como deseja ser visto. O que realmente define esta prática é a intenção, e a intenção é de melhorar a qualidade de vida do paciente através de intervenções seguras, médicas e fundamentadas na evidência científica. Ou seja, nós, para além de tratarmos, nós olhamos para o doente como um ser humano. E isto define a medicina estética. Enquanto muitas especialidades tratam doenças, a medicina estética trata também percepções do próprio doente. Há uma forte componente de cura psicológica quando recorremos à medicina estética? Exatamente. Nós não tratamos só o corpo, a mente também está a ser tratada naquele momento. As inseguranças do doente, as preocupações do doente. Nós temos que olhar para cada doente de forma individual. E isto é o que define a prática de uma medicina estética segura, de uma medicina estética responsável. Não só o conhecimento técnico nos permite ter uma boa capacidade de execução, mas também a avaliação do doente. Perceber que tipo de doente é que temos à nossa frente e o que é que eles procuram. Pode explicar de forma simples aos nossos ouvintes qual é a diferença entre as práticas seguras, que menciona, realizadas por médicos e equipas habilitadas, e as práticas ilegais ou claramente arriscadas que eles possam ter?
práticas seguras, à partida, serão práticas realizadas por médicos habilitados para praticar a medicina estética em segurança, serão práticas realizadas com medicamentos e terapêuticas aprovadas, e práticas realizadas em sítios que assegurem a segurança do paciente. Neste caso, clínicas que sejam habilitadas a este tipo de procedimentos e, acima de tudo, que sejam feitos por médicos. O que distingue aqui a prática ilegal é tudo o contrário ao que eu acabei de dizer. Procedimentos realizados por não médicos, okay? Realizados em sítios menos seguros, neste caso, por exemplo, salões de beleza, cabeleireiros, e realizados com instrumentos, por assim dizer, terapêuticas, fármacos, que não estejam completamente, como é que eu hei de dizer, que não sejam completamente seguros, que não tenham uma aprovação. Não sejam regulamentados. Exatamente. Dr. Prestes Pires, por falar em regulamentação, em termos de lei, os nossos doentes estão protegidos ou há lacunas que deixam o cidadão desprotegido quando se fala de medicina estética? Bom, em relação sobre o ponto de vista regulamentar, a medicina estética em Portugal tem avançado muito nos últimos anos, tendo havido iniciativas como a criação da competência em medicina estética pela Ordem dos Médicos. O principal problema, eu repito, é o intrusismo profissional. São procedimentos invasivos realizados por não médicos, como a colega também acabou de referir. Existem estabelecimentos, espaços que operam sem licenciamento e onde esses elementos não médicos exercem livremente. Como referi, utilizam produtos dispositivos importados de uma forma ilegal, dispositivos sem rótulo e até mesmo dispositivos, como também já referi, de marcas de reconhecida qualidade, mas que necessitam de vigilância e de estruturas responsáveis. Há, de facto, algumas lacunas que expõem os utentes a riscos, nomeadamente este intrusismo de não médicos, também a falta de critérios de formação médica claros. A falta de critérios de formação médica claros, que a partir de agora é muito minimizada pelo surgimento, repito, na Ordem dos Médicos, da competência em medicina estética. O uso de produtos ilegais não autorizados, locais inadequados e principalmente o marketing agressivo com publicidade enganosa e práticas antiéticas. Eu penso que uma regulação que se possa aproximar de máxima eficácia seria aquela que exige que apenas médicos qualificados realizem estes procedimentos em clínicas legalizadas e registradas na entidade reguladora de saúde. Mas como é que uma pessoa comum avalia esses critérios? Quais são os critérios essenciais que os nossos ouvintes devem avaliar quando escolhem um médico ou uma clínica para realizar um procedimento estético? Têm que estar informados. Acha que isso é uma responsabilidade ética dos profissionais, dos médicos? Sim. Dos profissionais médicos, naturalmente. Os profissionais médicos têm que começar a ensinar os pacientes de forma que possam compreender que correm riscos de saúde ao frequentar determinados meios onde não existe qualquer regulação e onde existe um completamente descontrole nos protocolos de tratamento, nos protocolos de segurança, nos protocolos de higienização e nos protocolos de segurança. Consegue concretizar-nos com uma história que a sua prática clínica já lhe tenha trazido de um doente que infelizmente tenha tido uma má experiência e que o doutor tenha ajudado a resolver? Algumas. Estou-me a recordar de uma formação nodular no lábio superior, principalmente porque não sabia que material tinha sido injetado e que me deixou bastante preocupado. Contactei o local, dirigi-me pessoalmente ao local e consegui perceber-me que era ácido hialurónico, embora sem marca, era uma marca branca, não é possível, mas fiquei com essa percepção e a partir daí consegui, através de procedimentos com hialuronidase, corticosteroides, conseguimos resolver a situação. O meu susto era que se usassem substâncias
muitas delas importadas, por exemplo, do Brasil, que provocam reações inflamatórias muito graves e de solução muito difícil, que implica o recurso à cirurgia plástica, reconstrutiva e estética. E que geram provavelmente muita dor ao doente. A dor e com um compromisso social e psicológico e diretamente profissional comprometeu de facto estas pacientes. Obrigada. Doutora Bárbara, numa primeira consulta, o que é um momento decisivo, não é? O doente, vamos partir do princípio que os nossos ouvintes já perceberam que a sua saúde é de facto demasiado valiosa para estarem a arriscar procedimentos médicos fora do ambiente clínico, mas mesmo escolhendo o contexto médico, há que escolher bem. E portanto, nessa primeira consulta, quais seriam as perguntas que o doente deve fazer? Enquanto doente, eu aconselho toda a gente a fazer esta primeira pergunta. Se calhar aqui a pergunta mais difícil que as pessoas não se lembram à partida, que é: este procedimento é seguro para mim? Qual é a minha história de antecedentes pessoais? Que doenças é que eu tenho? Será que eu vou procurar um procedimento estético que será seguro a longo prazo? Tentar adaptar um bocadinho os procedimentos que procuramos com a nossa história. Okay? Nós, mais do que ninguém, sabemos os problemas de saúde que temos. Também iremos informar o profissional de saúde relativamente a esses antecedentes, mas nós também sabemos isso e sabemos que, se calhar, isso é o primeiro passo para nós decidirmos se vamos fazer um procedimento estético ou não. Segunda pergunta, não menos importante: quem realiza o procedimento? Qual é a sua formação? Nós temos ferramentas hoje em dia que podemos utilizar. A Ordem dos Médicos proporciona no seu próprio site um sítio onde podemos procurar os profissionais de saúde, verificar a especialidade que exatamente, o médico tem e não ter problemas em colocar a pergunta, não é? Porque será que o doente também se sente envergonhado de dizer agora vou questionar a qualificação? Isso é uma coisa que eu queria dizer a quem nos está a ouvir, que é: isto não é uma questão de desconfiança, isto é uma questão de segurança, e o próprio médico não se pode sentir sequer melindrado, por assim dizer, por este tipo de perguntas serem feitas. São perguntas normais, são perguntas que todos os pacientes têm o direito a saber e que todos os médicos têm a obrigação de responder. E até se devem sentir orgulhosos que o seu doente esteja a querer ser devidamente acompanhado. Exatamente. Outra das perguntas é que equipamentos vão ser utilizados? Que produtos estão a ser usados? São produtos legalizados? Posso ver o rótulo? Posso ver a marca? Informar-nos antes do próprio procedimento. Posso ver o prazo de validade? Exatamente. Antes do procedimento, perguntar ao próprio médico: olha, não se importa, quero ver a marca do produto que me propõe, e pesquisar um bocadinho. Às vezes isto aqui pode ser uma faca de dois gumes, como costumamos dizer, mas não perdemos nada. Chegamos à consulta do médico com uma lista de perguntas. Nenhum médico se vai recusar a responder. E não decidir logo, ou seja, a pressão de tal marketing agressivo também deve ser uma red flag, deve ser um alerta, não? Exatamente, isso era uma das coisas que eu ia alertar. Não é porque a nossa amiga fez, não é porque há uma promoção, só hoje temos um determinado produto com X% de promoção. Não acreditem neste tipo de marketing, ok? Isto é um risco que nós corremos. Eu falo também como pessoa, não só como profissional de saúde, como pessoa, porque muitas vezes este marketing, esta pressão, faz com que tomemos decisões menos ponderadas. E um procedimento estético tem que ser ponderado, tem que ser falado, o próprio médico tem que ter um cuidado extra a instruir o paciente. Trata-se daquilo que nós apresentamos todos os dias à sociedade, que é a nossa cara. Portanto, é a nossa apresentação, por assim dizer, é importante. Portanto, vamos tratá-la com cuidado extra. Em relação à doutora Bárbara Sousa, é médica interna, portanto está a avançar na sua formação. Uma formação adequada faz realmente a diferença, não faz, doutora, para a segurança e do doente e para a segurança do médico? Sim, também. Um profissional que esteja formado neste tipo de
de procedimentos é um profissional que, em princípio, conhece, número 1, a anatomia do corpo. Conhecer a anatomia dá-nos segurança. Sabemos que podemos injetar a X milímetros, determinados sítios mais importantes, e sabemos que se injetarmos em cima ou perto demais, podemos ter uma complicação. Para além disso, a formação dá-nos capacidade de avisar o doente das complicações que podem acontecer e tratá-las, principalmente. Um profissional formado na área da medicina estética não pode só saber fazer, tem que também saber tratar complicações que advêm destes procedimentos. Para além disso, muitas vezes esquecido, os materiais e as técnicas evoluem constantemente e os profissionais de saúde que se dedicam a este tipo de procedimentos têm que estar informados e têm que estar constantemente a procurar novas técnicas, novos produtos, e isto aqui requer algum tipo de conhecimento, requer uma responsabilidade extra para saber exercer este tipo de medicina. Sabemos que de facto não existem procedimentos médicos totalmente isentos de riscos, mesmo quando são atos considerados simples. Dr. Prestes Pires, quais são os riscos mais frequentes nos procedimentos de medicina estética e, sobretudo, de que forma devem ser prevenidos ou minimizados? Os riscos e complicações possíveis que eu tenho observado e que a literatura refere passam não só por reações alérgicas, mas também infecções, equimoses, hematomas, granulomas, dores, assimetrias e necroses. É importante, antes de mais, referenciar que a importância da formação do médico, a escolha adequada do procedimento, a técnica correta e o uso do material certificado são fundamentais. A importância do seguimento e saber a quem recorrer também o próprio médico em caso de complicações é importante. A prevenção passa por uma avaliação médica detalhada. Os profissionais devem ter a competência de medicina estética. Como foi referido, uma pré-verificação das embalagens a utilizar é muito importante, assim como a higienização do local. Podemos também referir que é importante ter alguns medicamentos básicos de emergência, a adrenalina, corticoides, atropina. Um autoclave pode ser útil, claro. Um monitor multiparâmetro também tem interesse para monitorizar, acho que é mesmo essencial. Os focos de luz adequados, os materiais descartáveis, seringas, agulhas, luvas, compressas, EPIs, e ter uma empresa para recolha de resíduos. É importante também o acompanhamento após a intervenção, como também já foi referido. Muito obrigada, doutora. Relativamente à competência, a criação da competência em medicina estética, que já foi aqui referida e que a Ordem dos Médicos em boa hora avançou com essa criação, porque de facto traz uma formação mais direcionada e mais verificável, é de facto essa a melhor forma de garantirmos a qualidade, ter a certeza que o médico fez essa formação essencial. Claro, há vários médicos a exercer a medicina estética de diferentes proveniências. A competência em medicina estética vai facilitar muito e sensibilizar os colegas a ter boas práticas. Claro que a cirurgia plástica, reconstrutiva estética e a dermatologia estarão mais à vontade um pouco nessa situação. Eu penso que a competência é mesmo fundamental para conseguirmos ter algum respeito pelo paciente que nos apresenta e ter uns protocolos terapêuticos adequados em termos de segurança e eficácia. Sim, eu também acrescentava aqui uma coisa, isto funciona como um selo médico, na realidade, ou seja, o próprio paciente que está confuso, não sabe o que procurar, não sabe onde ir, não tem acesso se calhar a tanta informação e pretende fazer um procedimento estético, sabe que agora existe uma competência, que existem médicos que são especializados em medicina estética, ou seja, isto deixa de haver um fosso, deixam de estarem com medo de irem a determinados médicos que não sabem se têm a certeza, se
têm à vontade ou não a fazer este tipo de procedimentos, e agora selamos um bocadinho aqui a parte da medicina estética e passamos a contribuir para o doente estar mais informado e para procurar os procedimentos corretos nos sítios corretos. Doutora, na sua experiência direta na área formativa, há alguma complicação que tenha aumentado nos últimos anos? Falou do aumento da procura, que é exponencial e que continua a acontecer. E há alguma complicação que está a acompanhar essa situação? E o que é que acha que o setor tem que mudar com urgência? Sim, nas complicações em medicina estética eu tenho observado um aumento de casos relacionados com procedimentos injetáveis, nomeadamente o ácido hialurónico, bioestimuladores e até mesmo a toxina botulínica. Especialmente a partir de 2021, as complicações mais recorrentes que vejo são nódulos, granulomas, infecções e toxidermias ou alergias. O intrusismo profissional, reforço, procedimento feito por não médicos em locais ilegais, quanto a mim, são o principal responsável, resultando em altas taxas de complicações. Os médicos em formação devem procurar obter a competência em medicina estética. E diga-se de passagem, nós temos médicos excelentes. Eu aposto muito nestes colegas novos, cheios de energia. E tem uma excelente formação que vem dos médicos, com mais experiência que os ensinam. Eu penso que as principais mudanças necessárias, eu penso que é necessário haver uma regulamentação rigorosa da prática clínica. E, claro, a sua padronização também é importante. A educação do paciente é fundamental. Aqui também acho que a ideia de criar redes de apoio, de compartilhamento e interajuda, acho que também é importante para ter uma base de dados de complicações e como resolver. Acho que isso é muito importante. Vamos falar um pouco sobre os mitos. Parte destes problemas que estamos aqui a abordar hoje tem muito a ver com o que circula nas redes sociais e com os influencers e as conversas de amigos em que eu fiz este procedimento. E, portanto, isso gera muito mito, algumas falsidades que circulam, que as pessoas acreditam que são verdade. Doutora Bárbara, que mitos é que gostava de desmistificar hoje? Como o doutor Prestes já disse, é só uma injeção. Este é o maior mito que podem dizer. Não é só uma injeção. Estamos a injetar um produto que não sabemos de onde vem, como é que está a ser injetado. Podemos causar complicações graves. Vou dar um exemplo. No nosso serviço de cirurgia maxilofacial já tivemos doentes internados com complicações gravíssimas, necroses, com infecções a agentes menos conhecidos, que foram muito difíceis de tratar, em que as pessoas ficaram com sequelas gravíssimas. Portanto, nunca é só uma injeção. Tenham cuidado, informam-se. Isto é o maior mito que podem dizer. Os influencers, o marketing não seguro, fazer numa clínica é sempre seguro. Depende da clínica, depende do profissional. Temos que nos informar, temos que saber quem é que está a fazer, em que clínica é que eu vou fazer. São pessoas habilitadas a isto? Têm detalhes com segurança, com higiene. Isto é fácil nós nos apercebermos chegando a uma clínica. Nós sabemos, nós entramos e há detalhes que nós conseguimos perceber. Se o influencer fez, é seguro. Outro dos mitos mais cruciais hoje em dia é vermos nas redes sociais, se este correu bem, se esta pessoa foi aqui, então eu também posso ir, a mim também vai correr bem. Não é bem assim. Vamos fazer perguntas primeiro. Em clínica, que médico, que produtos, o que é que foi feito? Ok, voltar a relembrar, quero ver a embalagem, quero ser informado do tipo de produto, como é que vai ser feito, quais são os riscos. Quem é o diretor clínico da clínica? Porque uma clínica que não tem um diretor médico não estará provavelmente habilitada a procedimentos médicos. Exatamente. Não estará com certeza habilitada a procedimentos médicos. Exatamente, acho que vai um bocadinho por aí e tem que se fazer muitas perguntas.
Estamos a chegar ao fim do nosso episódio, portanto gostaria de vos pedir mensagens finais. Doutora Bárbara, sendo que só pode deixar uma mensagem a quem esteja a pensar a realizar um procedimento estético, o que diria? Diria força, mas procurem médicos habilitados, exijam condições de segurança, transparência e acompanhamento. Muito obrigada. Dr. Prestes Pires, da sua parte, que conselho essencial gostava que as pessoas retivessem deste episódio? Eu penso que deste episódio devemos recomendar a um paciente de medicina estética, primeiro, que tenha expectativas realistas. Segundo, procura um profissional, como disse a doutora Bárbara, registrado na Ordem dos Médicos, com a competência em medicina estética e que exerce em espaços legalizados e registrados na entidade reguladora de saúde. E para terminar, que eu acho que também é muito importante, é que pratique sempre um estilo de vida o mais saudável possível, a fim de minimizar ao máximo a recorrência com os nossos tratamentos. Muito obrigada, doutora Bárbara Sousa, por estas informações tão claras e tão relevantes, e muito obrigada também ao Dr. Prestes Pires. A mensagem essencial deste episódio é simples. Informação é segurança. Por isso, a todos os que nos ouvem, lembramos que a informação de qualidade é uma forma de proteger a sua saúde. Escolher profissionais habilitados, fazer perguntas, pedir esclarecimentos e nunca ceder à pressão ou à aparência de resultados fáceis. É fundamental que o faça, proteja a sua saúde. Se está a pensar realizar um procedimento estético, siga os conselhos do Dr. Prestes Pires e da Dra. Bárbara Sousa e confirme sempre se o profissional está inscrito na Ordem dos Médicos, se possui a competência em medicina estética e se a clínica cumpre todos os requisitos legais. A sua segurança começa no momento em que escolhe quem irá cuidar de si. Se tiver dúvidas, fale com o seu médico e confirme sempre se o profissional que vai tratar de si é médico e se está habilitado para o procedimento que pretende fazer. Obrigada por nos ouvirem. Informar-se é proteger-se a si e aos outros. Até ao próximo Ouvido Clínico. Ouvido Clínico. A Ordem explica.